Oi, gente, aqui é a professora Juliana. A nossa aula de hoje é de redação, referente à unidade 4, capítulo 1. Estudaremos o gênero esquema e as suas representações gráficas, bem como o mapa conceitual. Então, pegue seu material, fique atento à nossa aula de hoje. Em caso de dúvida, você poderá esclarecê-la durante a nossa live. Eu listei para vocês as atividades presentes no capítulo. Essas informações estarão na agenda Edu de vocês. Seção texto e contexto das questões de número 1 a 5, páginas 36 e 37, RA da página 36, seção conexão, página 38 e a produção de texto da página 46. Por favor, abram o livro de vocês na página 35 e fiquem atentos à imagem de abertura do capítulo, que é a seguinte: um esquema sobre você é feliz? Nós temos uma pergunta principal e, a partir da resposta que for dada, um conselho. Você é feliz? Se a sua resposta é sim, qual conselho? Faça tudo como sempre fez. Se a sua resposta é não, outra pergunta. Quer ser feliz? Se sim, mude alguma coisa em sua vida. Se não, faça tudo como sempre fez. E aí, você seguiria o conselho? Concorda com ele? Acrescentaria alguma coisa? Daria outro conselho? Lembre-se, o importante é você buscar a sua felicidade e lutar pelos seus sonhos. Vamos prosseguir? Aqui nós temos a definição do gênero esquema, que está presente na página 37 do livro de vocês, no box gênero textual, aquele box cinza. Vamos lá lê-la? Um esquema é uma síntese do texto ou uma representação visual dele, com base em elementos gráficos. Podemos associar esse tipo de representação a um esqueleto do texto. A elaboração de um esquema pede que sejam identificadas as ideias principais e as secundárias, apresentadas em uma disposição gráfica. Podem ser apresentadas em tópicos ou frases curtas, dispostas em tópicos por meio de setas, colchetes, também as chaves, tá? Retângulos ou subordinação. A subordinação é a enumeração das ideias, diferenciando as ideias principais das ideias secundárias por meio de uma sequência numérica. Os números fechados, 1, 2, 3, representarão as ideias principais, enquanto os subtópicos 1.1, 1.2 representarão as ideias secundárias. Aqui eu coloquei um esboço, começo de um esboço de um esquema, que é a ideia principal, o esquema, e os tópicos, né? Ou frases curtas. É o quê? Um esquema é a síntese de um texto ou a representação visual dele através de elementos gráficos. Eu utilizei o quê? Retângulos, setas, um círculo e tópicos ou frases curtas. Lembrando que aqui eu tenho um esboço. É o começo de um esquema. Vamos prosseguir? Que eu fiz uma síntese dos elementos principais de um esquema, tá? Qual o principal objetivo de um esquema? Identificar as ideias principais, as ideias secundárias de um texto, e elas são apresentadas através de uma disposição gráfica. E a apresentação é feita por meio de tópicos ou frases curtas e de elementos, como setas, colchetes ou chaves, retângulos e a subordinação, que é justamente o que? Aquela sequência numérica, a enumeração das ideias, diferenciando as ideias principais das ideias secundárias. Ideias principais, números fechados. 1, 2, 3. Ideias secundárias, subtópicos. 1.1, 1.2 e assim por diante. Um esquema, além de sintetizar ideias, pode organizar os itens de uma apresentação de seminário ou palestra e esboçar o esqueleto de um texto a ser redigido ou resumido, bem como auxiliar nos estudos e relembrar tópicos relevantes do conteúdo trabalhado. Ou seja, o esquema ele te dá agilidade quando você vai estudar, porque ali estarão recapituladas as ideias principais e secundárias daquele determinado tema. Com relação à apresentação de um seminário ou palestra, geralmente você recebe um tema central e a partir dele você vai gerar os subtópicos e dividi-los entre os integrantes da sua equipe.
Com relação ao texto a ser redigido, você vai montar o quê? Um esquema, o esboço das suas ideias, antes de redigir um texto. Vamos lá. Aqui eu fiz o esquema do texto presente na página 36 do livro de vocês. O texto é Reinventando a Infância, de Moacir Sclia. A ideia principal do texto é a questão da infância. O autor afirma que a infância é uma invenção recente na história da humanidade, que antigamente as pessoas morriam cedo, ou seja, a expectativa de vida era baixa. E por causa disso, as pessoas chegavam à fase adulta mais cedo. Ele dará um exemplo da cultura judaica, em que ocorre o bar mitzvah para os meninos aos 13 anos de idade, e a partir daquele momento eles são autorizados a participar de certas cerimônias religiosas, ou seja, eles ganham mais responsabilidade. Tratará também do estilo de vida infantil, ou seja, da exposição da mídia. Essas crianças são expostas a temas inadequados para a sua idade, como sexo, violência, tecnologia, moda e consumo. Tratará também da adolescência tardia, aquelas pessoas que não são capazes de assumir responsabilidades, de ter autonomia, de seguirem com as próprias pernas. Temos também a questão da relação com os pais, das dificuldades enfrentadas, nessa relação, das confusões, dos atritos que ocorrem entre pais e filhos. E também a distinção de afeto e permissividade. Muitos pais acabam confundindo, ou seja, querem dar amor aos filhos, carinho, e acabam aceitando tudo que esses filhos fazem. O que é a permissividade? É você aceitar, tolerar coisas que outras pessoas não aceitariam ou tolerariam. Ou seja, é passar a mão na cabeça do filho mesmo quando ele está errado. E o texto vai esclarecer que é importante o estabelecimento de limites, definir o papel do pai e do filho, ou seja, o que é que eu posso fazer, como é que eu posso educar meu filho, que limite eu tenho que impor para ele. E uma sugestão é a contação de histórias, que vai o quê? Fortalecer, o elo, o vínculo entre pais e filhos, e também vai desenvolver a imaginação da criança. Bem interessante. Vamos prosseguir? Aqui nós temos um organograma sobre o mesmo texto. O que é um organograma? É uma representação gráfica. Nós temos a ideia principal e, a partir dela, as ideias secundárias. Vamos aqui ao organograma que tratará do mesmo texto que nós acabamos de ver, o texto da página 36, ok? Qual a ideia principal? A infância, que é uma invenção recente da humanidade. O autor vai dar alguns exemplos. A questão do bar mitzvah, que acontece aos 13 anos na cultura judaica para os meninos. A questão da exposição da mídia, as crianças são expostas à mídia, ou seja, a temas inadequados para a sua idade, como sexo, violência, tecnologia, moda e consumo. E também tratará da dificuldade de relação entre pais e filhos, porque muitos pais são permissivos, ou seja, aceitam as coisas erradas que os filhos fazem, passam a mão na cabeça dos filhos. E uma solução para isso é a questão de impor limites. Como é que eu posso impor limites? Através do quê? Da contação de histórias. Essa é uma sugestão presente no texto, porque essa contação de história favorecerá o quê? O afeto entre a família, um vínculo mais forte entre pais e filhos, o desenvolvimento da imaginação da criança. Vamos prosseguir? Aqui, página 38, representações gráficas. Coloquei aqui, só para a gente relembrar, que o texto do slide anterior está no formato de organograma, que é esse primeiro exemplo aqui, a ideia principal e, a partir dela, as ideias secundárias. Mesma coisa ocorre com o mapa de ideias, só que aqui é em formato de hierarquia. O que é hierarquia, Juliana? A ideia principal vem no topo e as ideias secundárias vêm depois. Temos também a representação mista, que é aquela onde eu tenho texto e tópicos ou frases curtas. Lembrando, texto, 3, 4, 5 linhas.
e as frases curtinhas ou tópicos. A subordinação, que é a enumeração das ideias, como nós já vimos, números fechados, ideias principais, subtópicos, ideias secundárias. Nessas representações gráficas, nós podemos utilizar vários elementos. Então, numa representação gráfica, você pode utilizar setas, chaves, colchetes, balões, vetores. Os elementos são variados. Agora, nós vamos entender um pouquinho sobre o mapa conceitual, aquele mapa que está presente no final de cada capítulo do livro de vocês. O mapa conceitual está na página 46, que eu coloquei o exemplo do mapa conceitual do capítulo anterior, que é o da página 34, que tratará das onomatopeias. O título do capítulo é Palavras que imitam sons. Aí nós temos aqui onomatopeias, ocorrem em histórias em quadrinhos, ocorrem em poemas. Onomatopeias são palavras que imitam um som ou a voz natural dos seres. Aí é que tem os exemplos. Qual vai ser a diferença entre o organograma, aquele que a gente viu nas páginas anteriores, e o mapa conceitual? O mapa conceitual, ele vai ser mais elaborado, ele trará informações extras aqui, ó, nas setinhas, ok? Ou arcos. Enquanto o organograma não. É topicalizado ou através de frases curtas. Nós temos as setas, mas não temos essa informação extra. Então, o mapa conceitual, qual o intuito dele? Sintetizar um conteúdo. O mapa conceitual é uma representação gráfica mais elaborada que o organograma. Nele, os conceitos aparecem em caixas ligadas por meio de palavras, frases ou verbos nos arcos ou setas que unem os conceitos, como nós já vimos aqui. Se fosse um organograma, não teria essa informação extra aqui nas setas e nos arcos. Entendido? Então, até a nossa próxima aula.